Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Estamos aí mais um dia pra gente tá trocando uma ideia, batendo um papo firmeza aí, um papo reflexivo, tá bom? Estamos vivendo aí nessa época da pandemia, né? E algo geral, né? No globo, mundialmente. E ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela vai passar, mas ela vai deixar algumas sequelas, principalmente na forma como nós vemos o mundo, como nós vemos as relações, como nós vemos a forma de trabalho, como nós vemos a forma de entretenimento, como nós vemos a acessibilidade às coisas. Então tem coisas que realmente vão mudar. Numa crise, existem aqueles que afundam e existem também aqueles que descobrem oportunidades, né? Esses dias eu estava vendo algumas reportagens e eu vendo algumas coisas e eu fiquei refletindo sobre aquilo que aquela reportagem falou, né? Ela falando sobre a nível econômico, alguns nichos de empresas que vão fechar e outras que estão expandindo. Um exemplo, a gente vê hoje muito, a gente antes da pandemia, existia uma forma de trabalho e após essa pandemia, durante a pandemia, foi se colocado um termo que começou a ser muito falado, home office. E muitas empresas deixando seus funcionários em casa, principalmente as pessoas que trabalhavam em escritório, né? Ficando em casa e a empresa fornecendo ou algum equipamento ou algum sistema no computador desses funcionários, eles trabalhando em casa. E as empresas começaram a perceber que mesmo os funcionários em casa, eles estão conseguindo realizar os seus trabalhos com uma excelência, com uma eficiência. E nessa reportagem se questionava se algumas empresas elas voltariam a trabalhar como antigamente, alugando um escritório grande, ou um prédio, ou uma casa, um galpão, sei lá, e os funcionários voltando a ter que se locomoverem das suas casas até esse trabalho. Porque com esse trabalho de home office, as empresas elas estão tendo, pelo menos nessa área, né? Trabalha com escritório assim, né? Em geral. Advocacia, escritório, engenharia, enfim. Eles estão ficando em casa, então estão economizando no transporte dos funcionários. E os funcionários em casa, ela também está economizando no aluguel do local de trabalho. Então, nota-se que é algo que vai afetar muito o mercado imobiliário. Tem amigos meus, pastores, que alugavam o prédio da igreja, né? E na pandemia tiveram que renegociar. E o que acontece? Os donos, né, dos estabelecimentos, o dono do prédio, da casa, teve que se adaptar àquela realidade, teve que abaixar o aluguel. Porque o que aconteceu? Se ele não quisesse alugar mais para aquela igreja ou para aquele estabelecimento, ou seja lá para o que for, que alugasse ali o prédio dele, se ele falasse assim, ó, não vou mais alugar tal, eu quero bater, eu falei assim, o meu valor é tal, o valor que eu cobro é tal, e não arreda o pé disso e vai ser isso daí. Se ela fosse intransigente dessa forma, a pessoa, o inquilino ia sair do local, né?
Só que ali não tem mais para alugar para ninguém, porque ninguém ia alugar nessa crise, né? Então a gente vê que já é uma mudança que vai ter no mercado imobiliário. Outra coisa que eu vi é no ramo do cinema. O que as grandes produtoras de filmes faziam? Elas tinham um acordo de cavalheiro com as redes de cinema. Qual era esse acordo? Quando uma produtora de filme ela ia lançar um filme, ela, por esse acordo, ela tinha que deixar 90 dias primeiro na rede de cinemas. Para depois desses 90 dias, aí sim ela começaria a lançar em outros lugares, em outras plataformas, Netflix, na internet, no YouTube, nas televisões pagas, enfim. Só que na crise, o que aconteceu? Aconteceu que ninguém estava indo para o cinema, né? E algumas empresas produtoras de filme, elas começaram a ter iniciativa de colocar o filme direto na internet. Aí o consumidor, o que ele fazia? Paga R$ 20 para assistir o filme no lançamento, no conforto da sua casa. Para poder estar assistindo o filme deitado na sua cama, de pijama, comendo sua pipoquinha, tomando seu refrigerante ou comendo o que ele quiser, por R$ 20. E outra, não só ele, mas todo mundo que estiver ali junto com ele, né? E aí veio o questionamento, né? Será que depois da pandemia vai se voltar com força total ao cinema? Ou se a pessoa ela vai querer pagar, outrora, quando ela ia no cinema, tinha que pagar às vezes R$ 20 por pessoa, ela está pagando R$ 20 para a família dela toda estar assistindo, ela vai estar consumindo o próprio produto dela, que é muito mais barato do que lá no cinema, vai estar consumindo só pipoca e refrigerante, que na casa dela é muito mais barato do que ela ir comprar pipoca e refrigerante lá no cinema. E ela vai estar no conforto da casa dela, ela vai estar com seu pijama, deitado no seu cobertor. E se foi colocada essa questão também sobre essas empresas, que vai mexer no ramo de cinema. E outra coisa também que eu vi que está mexendo bastante vai ser as compras pela internet. Porque a geração que tinha mais dificuldade de comprar pela internet eram as pessoas assim de 40, 50 anos para frente. Porque tinha aquela desconfiança de comprar na internet, será que eu consigo? Será que não vão me roubar? Mas como as pessoas estão ficando obrigadas a ficar em casa, elas também estão sendo obrigadas a usar muito a internet. Então, essas pessoas de faixa de 40, 50 anos para frente, elas estão percebendo que fazer compra pela internet não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão difícil. Ela vê que 2, 3, 4 cliques ali, no máximo ela está realizando uma compra e em poucos dias ela está chegando na sua casa. Ou seja, está tendo um crescimento desse e-commerce, está tendo um crescimento de pessoas comprando pela internet. E vai ficar o questionamento se essas pessoas que conseguiram pegar e vencer essa barreira e estão comprando na internet, se elas vão voltar a fazer compras da forma que era antes, da forma tradicional. Não que o cinema vai fechar todo, ou não vai ter mais escritório, ou vai fechar todo tipo de comércio, não é isso, mas vai ter uma caída muito grande. E nessa caída muito grande, muitas pessoas vão ser mandadas embora. E também quando existe uma crise, muitas profissões novas elas começam, muitas pessoas começam a abrir novas oportunidades são apresentadas a elas, muitas pessoas conseguem abrir seus próprios negócios, muitas pessoas enfim, tem que aprender a se adaptar. E isso também a igreja vai ter que aprender. Nós temos que entender o seguinte, a igreja ela tem que ser fiel à palavra, John Stott já falava isso, a igreja ela tem que ser fiel à palavra e sensível ao mundo. O que isso significa?
que os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, eles nunca vão mudar. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Cristo não muda, a sua palavra não muda, o evangelho não muda, o reino dos céus não muda, essas coisas não mudam. Mas a forma como nós vamos apresentá-los às pessoas, isso muda. Quer ver um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo quando eu falo sobre gerações. Às vezes eu ensino algumas pessoas sobre gerações e eu gosto de dar esse exemplo. Na verdade, tem 2 exemplos que eu gosto muito de dar. Vou falar um deles aqui, depois vou falar o outro. Qual é esse exemplo? O meu avô, ele era do Ceará. E ele veio um tempo quando ele era novo, ele deixou a minha avó, ele já era casado com a minha avó, e ele deixou a minha avó lá no Ceará com os filhinhos deles, né? E ele veio procurar oportunidade de emprego aqui em São Paulo. E aí o que acontecia? Ele queria se comunicar com a minha avó, ele queria falar "eu te amo" para minha avó. Então o que ele fazia na época dele? Ele pegava uma carta, escrevia a carta, colocava dentro do envelope, colocava o selo, ia no correio e enviava a carta para minha avó. Escrevia o endereço, o nome da minha avó, o endereço onde minha avó estava e mandava para minha avó. Então é assim que eles se comunicavam. Para um falar para o outro "eu te amo" era por carta. Aí veio a época do meu pai. O meu pai, imagina, minha mãe lá no Ceará e meu pai aqui em São Paulo. Como é que era a forma já do meu pai e minha mãe se comunicarem? Já era pelo telefone, seja telefone fixo, na época deles, para quem já tinha um recurso, né? Por causa que o telefone fixo, quando foi lançado, ele era muito caro, nem todas as famílias tinham, ou pela ficha de orelhão, pelo aquele orelhão, você colocava a ficha telefônica lá e ficava ali um tempo falando. Então, se meu pai e minha mãe quisessem falar um com o outro, eles tinham que, para falar "eu te amo", eles tinham que fazer o quê? Usar o orelhão. Aí veio a minha época. A minha época que foi lançado o celular, o telefone móvel. Então, o que acontece? Imagina eu aqui e minha esposa lá no Ceará. E eu queria falar com a minha esposa, aqueles telefones StarTAC, antigo, né? Grandão, assim. Aí eu queria falar "eu te amo" para minha esposa. Então o que acontece? Eu podia ter um telefone, ela obviamente lá também, né, com o telefone lá, esse telefone móvel. Eu podia ligar para ela e falar "eu te amo, amor", pelo celular móvel, pelo esse StarTAC. Hoje, a geração de hoje é o que? Smartphone. Ela pode mandar mensagem com a internet, pode mandar WhatsApp, Messenger, SMS, pode fazer chamada de vídeo, pode fazer de várias formas através de um smartphone. Eu imagino meu filho, ele namorando, quer falar com a namorada dele, que está longe dele, no caso assim eu estou colocando São Paulo, Ceará, ele quer falar "eu te amo", ele vai falar com o smartphone dele, ele vai ter infinitas formas de falar para ela "eu te amo". O que eu quero mostrar para você? Que o "eu te amo", tanto do meu avô, tanto do meu pai, tanto meu quanto do meu filho, não mudou. Foi o "eu te amo". Só que a forma de passar a mensagem mudou. Foi o quê? O meu avô foi carta, o meu pai foi telefone fixo ou telefone público de ficha. Eu fui aquele StarTAC, os primeiros celulares móveis que saiu, e o meu filho agora já é o smartphone. E provavelmente o meu neto, quando ele nascer, vai ser outra forma diferente. Mas o "eu te amo" vai continuar. O que eu quero mostrar para vocês? Que nós temos que aprender a nos adaptar ao tempo que nós estamos. Nós temos que aprender a nos adaptar ao contexto de época que a gente vive. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, seja lá o avivamento no País de Gales, seja no avivamento da Rua Azusa,
seja lá na Reforma Protestante quando teve, todo avivamento ele respeitou o contexto da época. Todo avivamento ele respeitou a época que estava acontecendo. Eu estou lendo um livro, que é esse livro aqui, ó, Igreja Centrada, e ele fala muito sobre cultura, sobre a gente aprender o valor do Evangelho. O Evangelho ele muda tudo, e que o Evangelho ele não muda, ele é imutável, mas ele muda a vida das pessoas. E ele fala muito sobre, eu tô lendo uma parte agora que ele fala muito sobre a gente entender o Evangelho nos dias de hoje. E caiu numa parte que ele fala que algumas pessoas, elas hoje são a favor de que a igreja voltasse a ser como era no século XVIII, onde que para uma pessoa ser considerada cristã, não deveria ter apelo, não deveria ter o apelo como se tem hoje, assim, a quem quer aceitar Jesus. Que a pessoa, para ela ser considerada cristã, ela deveria estar já dentro de uma congregação e ali vivendo em comunidade e aí a forma de vida dela ia declarar que ela era cristã. Não é de todo errado. O problema é o seguinte, porque naquela época, no século XVIII, a cultura era uma cultura cristianizada. O que isso quer dizer? Os princípios e valores da sociedade eram muito parecidos com os princípios e valores da igreja. Não tinha muita diferença de você pegar se você pegasse um casal cristão e um casal não cristão e você fizesse perguntas como família, como trabalho, seriam praticamente as respostas seriam iguais, praticamente iguais, mesmo sendo cristão ou não. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito pluralista. Infelizmente, depois dessa época do Woodstock, dessa época do pessoal, a geração dos baby boomer, começou-se a ter uma descristianização da cultura. Então hoje, se você pegar um casal cristão e um casal não cristão, você pegar, seja casal ou seja indivíduo, um indivíduo cristão e um indivíduo não cristão, e você fizer as mesmas perguntas para eles, as respostas vão ser muito diferentes, por causa de uma pluralização que teve na sociedade. Antigamente, só tinha, no século XVIII, só existia dois tipos de resposta. Ou você era cristão ou você não era cristão. Hoje não. Hoje não é só se você é cristão ou não é cristão. Hoje em dia você pode dar N respostas a Deus. Então o livro aqui ele defende que a igreja ela não pode voltar àquele estilo. Por quê? Porque a cultura da época era uma cultura cristianizada, o Estado era a favor da igreja, o privado era a favor da igreja, a pessoa ela já crescia num ambiente, ela não tinha, praticamente ela não tinha nem oportunidade de escolher a comunidade que ela ia ser, porque ela já crescia dentro ela nascia os pais ali numa comunidade, ela já crescia naquela comunidade, e ela, quando ela ia ver, ela não teve nenhum direito de escolha, porque era normal isso da época, para ela não tinha outras vertentes, ou era ser ou era não ser. Hoje não. Por isso que ele defende que o nosso estilo de igreja hoje não conseguiria se adaptar àquele do século XVIII. Por isso que hoje em dia nós fazemos o apelo, hoje em dia por quê? Porque a pessoa ela já não cresce numa comunidade, ela pode crescer em várias formas. E o que acontece então passou-se só de um cristianismo em comunidade, e hoje nós entendemos que além de, sim, é necessário nós vivermos em comunidade, é necessário nós vivermos em comunhão com os irmãos, sim,
Mas o que acontece? Mas o mundo hoje é tão pluralista que você tem que apresentar Jesus para que a pessoa ela aprenda a ter um encontro pessoal com Jesus e ela possa ter uma vida individual com Jesus, uma vida de santificação. E a gente vê que nesse tempo que a gente está vivendo, é tão claro isso que as pessoas estão ficando em casa e se ela não tiver o alicerce dela, a base dela com Cristo e só for a vida dela com Cristo for só baseada na comunidade e ela não tiver o relacionamento individual dela com Cristo, consequentemente a fé dela vai estar abaixando muito. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que nós estamos vivendo um tempo que coisas irão mudar e nós temos que se adaptar a isso. A igreja ela tem que se adaptar à tecnologia, a igreja tem que se adaptar às redes sociais, a igreja tem que se adaptar aos smartphones, aos tablets, aos notebooks, a igreja ela tem que se adaptar a aplicativos como o Zoom, a igreja tem que se adaptar a usar Telegram, a igreja ela tem que se adaptar a ter um ministério de comunicação, de mídias sociais. A igreja ela tem que se adaptar a ter internet dentro dela. Aí você pode falar assim, Jeff, mas o que você está falando parece chover no molhado. Mas se a gente fala isso, por quê? Porque a gente vê isso em grandes igrejas. Mas quando nós pegamos e a gente começa a andar pela periferia, e que são a maioria das igrejas são igrejas da periferia, são igrejas que ainda estão patinando muito nessa área. Porque muitas vezes é fácil a gente pegar pela internet e ver aquelas megas igrejas grandes, pastores que são conhecidos a nível nacional por causa do YouTube, por causa das redes sociais, por causa do Facebook, beleza. Mas e aquelas igrejinhas de bairro, que são a maioria das igrejas? E aí? Então as igrejas elas têm que se adaptar a isso. Como é que as igrejas? Eu falei alguns vídeos eu venho falando sobre discipulado, dei o exemplo da minha igreja, né, que se faz um discipulado muito bem, mesmo na pandemia, cada um na sua casa, ainda foi se mantida essa cultura do discipulado. E a igreja, e como é que essa igreja conseguiu isso? Se adaptando à tecnologia, fazendo cultos online, mantendo grupos de WhatsApp, fazendo videochamadas, colocando o pessoal baixando o aplicativo do Zoom e se adaptando ao tempo que nós estamos vivendo. E talvez, como eu falei no começo, talvez existem coisas que a gente aprendeu ou que a gente foi obrigado a viver nessa época da pandemia, que elas não vão mudar depois que a pandemia acabar. Tenho amigos que pararam de trabalhar e um amigo meu, vou até fazer propaganda dele aqui, o Mano Martina, que ele abriu a Martinez Talentos. Ele era confeiteiro numa empresa e aí por causa da crise ele acabou tendo que sair. E ele se viu obrigado a ter que abrir o próprio comércio dele. E aí foi quando ele estava numa crise, quando ele teve que ficar em casa, ele se viu nessa situação financeira apertando. E aí o que aconteceu? Ele teve a grande ideia de abrir a Martinez Talentos. E em nome do Senhor Jesus Cristo está decolando, está avançando, entrou no iFood, né? E está aumentando, está usando as redes sociais para fazer propaganda, está vendendo pelas redes sociais e em nome do Senhor Jesus Cristo está prosperando para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós temos que entender isso daí. Princípios não mudam, palavra de Deus não muda, mas nós temos que entender que nós temos que nos adaptar ao tempo que nós estamos. E eu vou fechar com um exemplo dos judeus, para você ver como os princípios não mudam. Os judeus, mais ou menos 70 depois de Cristo, Israel lá foi invadida pelos romanos, foi destruído o templo e os judeus foram expulsos da terra dele. E eles ficaram desde 70 depois de Cristo até o século passado aí, 1900 e pouco aí, não vou lembrar
a década mais ou menos, mas foi mais ou menos entre 30 e 50, não lembro mais ou menos, mas foi mais ou menos nessa época. A 30 e 50 eles ficaram toda essa época, de 70 anos depois de Cristo até 1900 e pouquinho aí depois de Cristo, sem estar no país deles. Só voltaram ao país quando a Inglaterra devolveu o Estado de Israel aos judeus. E aí o que aconteceu? Para quem não sabe um pouco de história, o Império Britânico foi o maior império que o mundo já teve. Aí você estuda um pouquinho lá. Aí o que acontece? A Inglaterra devolveu o Estado de Israel aos judeus. E nisso, quase 2000 anos depois, 1900 anos aí, começou muitos judeus, eles viveram em outras culturas, em outros países, aprenderam a falar outras línguas, a geração foi morrendo e geração foi nascendo, e geração foi morrendo e geração foi nascendo. E aí eles, não sei quantas gerações depois aí, eles começaram a voltar para a terra deles. E quando eles começaram a voltar para a terra deles, eles começaram a falar o hebraico. E o hebraico era considerado no mundo até então uma língua extinta. E aí quando eles voltaram para lá, eles começaram a falar hebraico. Ele falou, poxa, como é que vocês voltaram a falar hebraico, né? Quase 2000 anos depois, a gente pensou que essa língua era extinta. E o que aconteceu? Eles passaram gerações, passaram épocas, passaram por muitas tribulações, vivendo em outras culturas, vivendo com outros povos, vivendo com outras coisas mundialmente. E mesmo assim, quando eles chegaram lá, eles começaram a falar a mesma língua. Aí fizeram essa pergunta para eles: como é que vocês voltaram a falar essa língua se a gente achava, o mundo inteiro achava que essa língua estava extinta? E eles falaram simplesmente assim o seguinte: nós não deixamos de ensinar aos nossos filhos. Ou seja, mesmo que os tempos mudaram, mesmo que eles tiveram que se adaptar à nova realidade deles, mesmo que eles estivessem vivendo em terras estrangeiras, mesmo que eles estivessem em outras culturas, os princípios deles não mudaram. E hoje o hebraico ele voltou a ser falado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? É isso que eu quero mostrar para vocês. Existem coisas que elas não vão mudar nunca, mas nós temos que entender o tempo que nós estamos e nós temos que nos adaptar a esse tempo e procurar saber qual é a melhor forma na época que nós estamos, como glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, como passar a palavra de Deus, como realizar discipulado. Amém, meus queridos? Vou dar um exemplo até nosso. Nós estávamos fazendo Fora da Caixa, viemos lá da Baixada Santista aqui para São Bernardo para implantar a geração Let's Go aqui. E o Fora da Caixa ela é uma ferramenta da geração Let's Go. E a geração Let's Go tem outras ferramentas também, mas a mais forte, que as pessoas mais conhecem, é o Fora da Caixa. E aí o que acontece? Nós viemos de lá para implantar aqui e conseguimos fazer só 2 cultos na praça. E aí veio a pandemia. E aí a gente falou, e agora? E quando nós estávamos fazendo lá, a gente estava numa crescente. Começamos aí com 50 e no segundo já teve umas 70. E aí de repente esse balde de água fria na nossa cabeça. Pandemia, praça fechada, ninguém podendo se reunir. E nós, o que é a geração Let's Go? A geração Let's Go é um ministério que não tem uma placa de igreja definida. Ou seja, nós não temos uma igreja para falar assim, ó, é uma igreja para que a gente venha ter uma fidelidade assim das pessoas, né? O nosso ministério é um ministério levando o reino dos céus para fora das 4 paredes. Mas isso é assunto para outro vídeo. E a geração Let's Go não é movimento desigrejado, porque cada membro da geração Let's Go pertence a uma igreja. Amém? Mas o que eu quero falar? Nós tivemos que nos adaptar. E aí a gente começou a usar as redes sociais para fazer as nossas lives no Fora da Caixa. E para nossa surpresa,
de 70 pessoas que nós tínhamos lá na praça, hoje quando nós fazemos as nossas lives pelo Facebook da Geração Let's Go e pelo Facebook do Fora da Caixa de São Bernardo, nós já chegamos a alcançar picos de 700, 800 pessoas. Assim, é o normal de 500 a 700, mas a gente já chegou a alcançar até 1.300 pessoas. E eu não imagino alguma coisa dessa. Então o que acontece? Às vezes as crises, às vezes a época, ela pode parar algumas coisas, mas ela pode alavancar outras. O que não se pode acontecer é mudar os seus princípios. Amém? Que nós possamos aprender a nos adaptar e abraçar as oportunidades que muitas vezes são colocadas na nossa vida. Amém? Aprender a deixar de lado algumas nostalgias que nós tivemos, achar que é só daquela forma que é feita e buscar um olhar para novas formas de fazer, mas é lógico, sem perder a nossa essência, que é o reino dos céus. Beleza, meus queridos? Se você gostou, curte, segue a gente aí, compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Vamos abençoar outras pessoas aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Tamo junto. O reino não para. Tchau, tchau.